O terreiro é um espaço terapêutico e curativo porque ele é justamente esse lugar onde tu te desliga das preocupações, onde tu deve se desligar e também fazer o movimento de entrega. Saudações mágicas! Eu me chamo Dona Mari e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Almanaque da Umbanda. E aqui quem fala é Rodrigo Ben, mas antes de tudo, curta, compartilha, se inscreve no canal e vamos lá ao nosso assunto de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma questão que levanta dúvidas muito comuns nas pessoas. A Umbanda é capaz de promover curas físicas, mentais, espirituais, tirar as pessoas das drogas, a ponto até de substituir a medicina? Tem gente que chega no terreiro buscando cura física, emocional, espiritual, e a gente precisa falar disso com responsabilidade e verdade. A gente não quer aqui fazer uma competição do tipo assim, não... Só a fé é capaz de curar. Como a gente vê até em outras religiões para além da Umbanda. Tem religiões que incentivam a pessoa a não procurar medicina, a não buscar vacinas e tudo mais, até por um testemunho de fé, porque se Deus não é capaz de curar, nada é capaz de curar. E aí, a gente não quer desmerecer a fé e também queremos juntar, né? Juntar as coisas, na verdade. Mostrar que os dois funcionam, né? A Umbanda é uma medicina, sim, mas temos que ver aí como ela funciona, como você pode se beneficiar da magia da Umbanda, se beneficiar do axé dos orixás, sem necessariamente precisar abandonar a medicina. Como usar essas duas vertentes, né, de cura na sua vida? O que é Umbanda cura, afinal, né? Se a religião não cura doenças, a Umbanda não promete curar doenças físicas. Ela trata o corpo e a medicina, né? Ela trata a alma e a medicina o corpo, tá? Porque muitas vezes as pessoas veem, mas eu tô com uma doença, se a espiritualidade não me ajudar, como é que eu faço, né? Muitas vezes já nos procuraram pessoas que tinham indicação de fazer cirurgias, já tivemos casos de pessoas nos procurarem porque um familiar estava na UTI, desenganado. Mas já estavam num processo com a medicina, né? Exatamente, mas entende que as pessoas, elas vêm procurando quando desacreditam que a medicina é capaz de curar? No caso, as pessoas querem substituir mesmo, né? Mas tem que haver muita responsabilidade nisso, né? A Umbanda, ela atua em algo essencial. Aquilo que o corpo... Por exemplo, tu estás com sintomas, ou uma ansiedade, ou muita aflição, que tem algumas condições assim na Umbanda que te ajuda aquilo. Mas o físico, alguma doença que já esteja... é necessária a medicina, né? Sim, é necessária a medicina. A gente concorda nesse ponto, né? Mas o que eu tô tentando cutucar aqui, amor? Como acontece a cura, por exemplo, daquele rapaz que caiu de bicicleta? Teve um caso no nosso templo, aqui dentro do nosso templo, que o irmão de uma grande amiga minha caiu de bicicleta, bateu com a cabeça no meio-fio e foi parar no hospital, em coma. E os médicos desenganaram, disseram para a família, né, que talvez ele não sobrevivesse, ou caso ele sobrevivesse, ele poderia ficar com muitas sequelas. Aí a minha amiga foi lá em casa, eu joguei búzios, né, lá em casa porque nós morávamos lá no sul, né, mas ela nos procurou no templo, eu joguei búzios, a espiritualidade indicou uma magia para ser feita ali, e nós fizemos a magia, e aí ele rapidamente se recuperou, acordou, e hoje ele vive muito bem. Ele se formou na faculdade, ele foi para outro estado, ele casou, teve filho, não sei nem se já não separou,
mas ele vive muito bem hoje, graças a Deus. Esse é um dos casos, né? Nós temos vários casos de pessoas que tinham indicação de cirurgia. Sim, sim. Nós trabalhamos muito com a parte da fé, isso sim. Porque aqui no caso do rapaz, a mãe dele veio e fez. Ela veio com a devoção, com aquele intuito assim, ó, de salvar o filho. O amor da mãe dele veio, né? Nós fizemos tipo os Harry Potter, assim. Não, mas aqui a gente tá falando do amor, né? É uma situação assim. Real. Porque ela abriu, ela entregou totalmente a fé sem... Eu acredito totalmente que há a cura do meu filho. Não está na hora dele ir ainda. Sabe? É isso que é a fé na Umbanda. É você saber que já está feito. Ele já está bem. Ela enxergar ele bem. Isso que é a transformação. Que nem no meu caso, ano passado que eu tive doente, e aí eu tava com uma situação onde poderia eu ter sequelas graves, inclusive de perder os movimentos das pernas. Inclusive, eu fiquei em cadeira de rodas 4 dias, porque a perna esquerda realmente eu perdi totalmente o movimento. E fora outras funções aí que eu também perdi, funções físicas. Sim. Todo mundo na corrente fez uma corrente, amigos, pai de santo, mãe de santo, né? A gente fez uma corrente de fé para que eu fosse operada logo e tivesse sucesso e não tivesse nenhuma sequela. E realmente aconteceu. A média de espera lá do hospital era muito grande para a cirurgia. Até para o exame que precisava ser feito, a espera era muito grande. Foi menos, sei lá, diziam, leva mais ou menos 20 e poucos dias para conseguir o exame. A gente conseguiu em 4 dias o exame. E aí já pôde ter sido feita a cirurgia em seguida, né? Também tem um componente muito grande da espiritualidade, eu não tenho dúvida disso. E a questão toda, né, da baixa, né, da tua baixa, da tua cirurgia, até a cirurgia e a alta, deram 7 dias. Deram 7 dias. Deram exatamente 7 dias. Ou seja, a espiritualidade trabalhou muito, né, na ansiedade, aquele medo, né, da pessoa, será que eu vou voltar? Mas a espiritualidade, com todas essas pessoas, todos nós aqui, a espiritualidade tudo junto, trouxe para a Mari uma certeza que a cura estava ali, através da espiritualidade e junto com a própria medicina. Com certeza, né? Em nenhum momento, gente, eu tive dúvida que eu ia ser curada. Em nenhum momento, nem durante a doença, antes da cirurgia, que foram muitos meses. Eu comecei o tratamento a fundo em dezembro de 2024. Sendo que eu já estava doente desde 2022, na verdade. A primeira crise que deu foi em 2022. Setembro de 2022. Né? Tem data, tem dia, tem hora, tem um fato acontecido ali que provocou a lesão. Foi setembro de 2022. Aí, até final de 2024, eu fui empurrando com a barriga. E aí começou a gravar, as crises serem mais frequentes. Aí, dali por diante, só piorou. Piorou de uma forma muito grande. Ontem eu estava falando na terapia, minha psicóloga estava falando, né, o quanto eu estava super bem. Porque, gente, antes de 2022, em 2019, eu tive um burnout. E aí esse burnout me provocou uma TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada, tive crise de pânico e tudo mais, porque na época eu chegava a trabalhar 18 horas por dia. Eu atendia facilmente 15 pessoas por dia. Isso o Rodrigo o Rodrigo, que é o nosso master bruxo, que atende muita gente com tarô, com as terapias. Hoje a gente não se permite que tu trabalhe da forma que eu trabalhei naquela época. E a gente é muito mais próspero hoje do que naquela época, porque eu realmente adoeci em função de tanto trabalhar. E então eu vinha em tratamento de saúde desde 2019. Na verdade, o burnout foi em 2018 e aí fui também empurrando com a barriga. E aí, em 2019, eu tive mais uma crise, que foi quando eu comecei a tratar de fato. E eu sou uma pessoa muito difícil de tratar, gente. A gente é bem difícil de tratar, na verdade. A gente ainda fala muito da questão da negação que a gente tem, né? Não, a questão toda é você achar que não vai acontecer com você. E o teu corpo para.
Teu corpo vai verdade. parar, ó, tá, tu não quer parar no amor, tu vai parar na dor. Porque quando tu vai e faz uma coisa muito excessiva e tu tá vendo que o teu corpo tá estafado, tu tem que parar e descansar. Ah, mas eu preciso fazer isso porque, né, na maioria das vezes é a questão de trabalho, eu preciso pagar. Não, se tu não parar agora, tu vai parar logo adiante, tu vai ficar sem fazer o que tu precisa fazer, né? Que tu estás fazendo. Nossa, foi bem complicado, assim, né? E aí essa questão, assim, de ali, depois, no ano passado, né, quando a doença se agravou da coluna, e eu tive, como eu disse, dores incapacitantes, fui parando, ali foi quando eu peguei e criei uma relação com a espiritualidade muito mais forte do que eu nunca tinha tido na vida. E olha que eu sou espiritualizada desde criança, eu tenho uma relação com a espiritualidade desde menina. E aí aquilo ali foi acalmando a minha ansiedade. E eu sempre digo, gente, eu tive muita dor, mas eu não sofri. Eu não sofri. Então, eu não tinha sofrimento emocional, eu não me sentia desanimada, apesar de ter muita dor. Eu tava lá no hospital, vamos vibrar lá em cima, vamos vibrar lá em cima, né? Assim, claro, a angústia, né, para receber a cura logo existia, tá? Não vou dizer que não. Mas eu nunca tive uma sensação de estar perdida, por exemplo. E isso é por quê? Porque o tempo inteiro eu estava fazendo uma entrega de fé desde o início. E eu estava vendo, porque sou médico clarividente, a espiritualidade atuando ali. Eu vi os médicos espirituais indo cuidar de mim, Preto Velho estava comigo, até entidades de outros amigos que trabalham com outras linhas de trabalho vieram para mim em sonho. A espiritualidade falava comigo o tempo inteiro. Eu fazia reiki, aplicava reiki, o Rodrigo também, a Mariana também, né? Todos os reikianos que estavam na minha volta me ajudando a me cuidar, né? Tava ali junto. Então, eu nunca tive a sensação de estar perdida ou de estar sozinha. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a religiosidade, a Umbanda, a espiritualidade nos traz, Sim, né? e a questão da espiritualidade junto na medicina é porque elas vêm também fortalecer os próprios médicos. Aham. Dar aquela iluminação Na própria na equipe. própria equipe, para agilizar e também para estar ali no momento da cirurgia. Então, as ciências, né, a espiritualidade trabalha junto com a ciência, junto com a medicina. E graças a Deus, eles estão já entrando nessa consciência. Muitos médicos De que, estão. sim, que a medicina e a espiritualidade trabalham juntos. Muitos médicos procuram, já estão se abrindo para a própria espiritualidade, para ter um comando, para ter a própria, no momento da cirurgia ali, ó, seja guiado para ele fazer a melhor trabalho. Independente da religião, Sim, né? independente da religião, que a espiritualidade ela não tem religião. E eu acho que no caso aqui, né, a Umbanda não substitui os médicos. Ela fortalece a gente para enfrentar a doença e para encontrar a cura, principalmente para encontrar a cura, assim como os próprios médicos são fortalecidos pela espiritualidade também, né? Sim. Sabe que ali no hospital que eu tava, eu sempre falo isso, né? O hospital é um hospital de freiras, né? É uma Santa Casa. E o nome do hospital é Irmã Dulce. E tem a egrégora da Irmã Dulce ali trabalhando, atuando junto com os médicos. É muito lindo, gente. Então, assim, é muito sobre isso, né? Sobre essa integração entre a medicina e a espiritualidade. Sim, é juntar. Nenhuma, nem outra. É junto. E para manutenção da saúde, né, o terreiro ela serve como um espaço de acolhimento e paz, tipo como um container emocional seguro. Então, o ambiente do terreiro em si próprio já é terapêutico. Então, por exemplo, eu tenho meus filhos de santo que chegam aqui, tem uma em específico, ela chega, vem, me cumprimenta e diz assim, vou ali no terreiro ficar um pouquinho sozinha, posso? Deve, né? Fica aqui em silêncio, respirando, olhando para os orixás, contemplando os guias e recebendo as respostas que vem procurar. Aqui é terapêutico também porque você lida com as ervas, você lida com os elementos, você faz a magia, você conversa com as entidades, você fala sobre espiritualidade.
Aqui a gente tem, assim, nitidamente um universo paralelo. Como se dos portões para dentro aqui fosse outro mundo. Sim, aí tu já tem aquele sistema assim que tu sai daquele cotidiano ali, daquele alerta, né? Sempre. Aí tu chega e te acalma, como a Mari falou, vem aqui. Nós mesmos viemos aqui, sentamos. Nesse momento que estamos gravando aqui também traz a calma, sabe? Traz você pro presente, traz você pro agora. O que tu tá fazendo agora é o que importa. Então ela traz esse acolhimento de estar sem o alerta. É o que eu tenho que fazer depois, não? Vai fazer depois. Exatamente, quando a gente está aqui é sem horário, coisa que mais me incomoda é alguém chegar aqui com pressa perguntando que horas vai começar, que horas vai acabar, que horas vai, sabe? Tipo, quando tu chega no tempo já começou. Quando tem um ritual grande, por exemplo, quando a gente começa a preparar de manhã, quando a gente vai no mercado fazer as compras, já começou. Já estamos em andamento. E aí a gente vai no fluxo. Então, assim, nós não temos sessões ainda abertas ao público a ponto de a gente está organizando isso, mas a ponto de, tem horário para começar, horário para terminar. E esse momento vai chegar em breve. Sim. Mas, enquanto as ritualísticas são internas, ela tem um fluxo para acontecer. É justamente, aí eu digo às vezes, a tua vida vai estar lá fora quando tu sair daqui. Não te preocupa, a tua casa vai estar no mesmo lugar, a tua cama vai estar no mesmo lugar, sim, teus afazeres vão estar no mesmo lugar. Quando tu chegar à tua casa. Às vezes tu não queria, às vezes tu não queria. Né? Mas é isso que tu vai encontrar quando sair daqui. Então, o terreiro é um espaço terapêutico e curativo porque ele é justamente esse lugar onde tu te desliga das preocupações, onde tu deve se desligar e também fazer o movimento de entrega, né? E aí a gente tem várias questões, né? O próprio, como nós estamos vendo aqui, né, no nosso roteiro, né? Nós temos a própria defumação, o próprio benzimento. Quais são os efeitos que isso faz para o corpo da gente, para o processo de cura? Não, a própria defumação e o benzimento, elas te tiram assim, ó. Muitas pessoas chegam assim, eu cheguei carregado, tava preocupado, saí daqui leve, era como se tivesse assim, ó, tirou as preocupações. E é assim que funciona mesmo. Eu comecei toda quinta-feira, já estava preparado desde do começo do dia, que aquele dia tinha sessão, e sabia que já estava acontecendo ali a abertura espiritual. E quando chega no terreiro, vai para a sessão, a defumação, o próprio passe, quem não se incorpore, quem se incorpora depois que a entidade vai também, tu fica leve. Às vezes cansado, sim, mas leve. Como tirou aquele peso de cima. E aí, então, assim, o que acontece, né? No caso da defumação e do benzimento, né? São ervas que são ali queimadas e que elas vão agir no campo áurico da pessoa. O benzimento é a mesma coisa, através da palavra, ela vai trabalhando no campo áurico. Tudo é muito trabalhado através do campo energético, do campo áurico, modificando o estado energético da pessoa, tirando miasmas energéticos que muitas vezes a gente fabrica com as nossas próprias emoções em desequilíbrio. E aí isso promove cura também. Uma das coisas que promove mais cura é a limpeza do nosso campo energético, porque o que mais provoca doença, toda doença, ela começa no nosso campo mental, que cria miasmas energéticas no nosso campo áurico e que vai para o nosso campo emocional e que vai para o campo físico. Então, é uma cadeia de energias que cria doença e é uma cadeia de situações também que limpa e nos afasta das doenças. Então, por exemplo, assim, mas se eu tenho uma doença kármica, como é que vai ser? Tem doenças, por exemplo, a gente tem algumas crianças que a gente cuida desde antes de nascer. E aí, a mãe, muito ansiosa, né, nos procurou, porque ela não conseguia nem engravidar. E aí ela conseguiu engravidar naturalmente dentro dos nossos processos mágicos aqui. Aí ela fez um estudo de DNA na gestação, aí viu uma trissomia na criança, não é uma trissomia,
Eu acho que é uma trissomia. Eu acho que é uma trissomia. Viu lá um problema de saúde na criança que poderia afetar ele, e aí já nasceu com todo o tratamento médico organizado. Está muito bem a criança, graças a Deus. E aí o Rodrigo sempre falava, isso aí já estava escrito que ia vir, isso era kármico, na verdade era para ser até outra doença, modificaram, já que a gente estava trabalhando energeticamente desde antes da concepção, a gente já conseguiu através da magia modificar aquele karma. Fazer com que ele pudesse ter uma vida saudável, normal, né? Com toda a questão da própria medicina a favor, mas a espiritualidade à frente. A espiritualidade ele dando assim, ele não vai impedir de ele ser nada. Ele vai ser tudo o que ele quiser. E no caso ela já foi à frente. Mas muitas vezes as pessoas elas vão na aflição dela, elas vão buscando algo que desnecessário, né? Então no caso do benzimento, ela vai abrir o campo que está fechado ali, né? E vai trazer com que a espiritualidade possa trabalhar ali. No caso dessa cliente, ela foi à frente, ela foi atrás, que eu acho desnecessário, porque a gente Mas no caso dela foi salvação, né? Sim, a gente tem o poder de manifestar e de atrair as coisas, né? Mas tu mesmo disse que ele tinha um karma para viver e que graças a tudo que a gente fez... Sim. E que a espiritualidade já estava, a espiritualidade que fez. Nós fomos intuídos a fazer. E ela também. Só que daí usar as armas, usar as boas armas que temos. Então não esquecer, trabalhar junto. Exatamente. A gente consegue organizar através do Umbanda o campo energético das pessoas a nível de modificar karmas e libertar as pessoas de doenças, desde que elas sim acompanhem, né, o médico junto, até para a gente poder acompanhar os resultados ali, eu acho muito salutar, né? Claro que muitas vezes as pessoas, aqui nós estamos falando dessa pessoa que ela tem uma situação de acesso, ela tem acesso à medicina de uma forma mais ampla do que a maioria da população, tá? Muitas vezes o terreiro é o único lugar onde as pessoas têm acesso à saúde, mas daí ela tem que buscar o terreiro para cuidar da saúde antes de precisar cuidar de uma doença. E aí, nesse sentido, cultivar a saúde dentro do terreiro vai manter a pessoa livre de precisar de médicos no futuro. É tratar a saúde para não ter que tratar a doença, né? A alimentação, hábitos, comportamentos. Tu estás com a tua vibração alta, porque se tu guarda muita mágoa, muito medo, isso daí vai perfurando sim o teu campo energético para a entrada de doenças, daí sim, manifestação de doenças, né? Exatamente. Mas aí vamos falar aqui, né, dos orixás e da nossa saúde, né? O que nós podemos atrair através da força de cada orixá? Oxalá ajuda na ansiedade e no excesso de pensamentos, ele traz harmonia para a mente. A Oxum, ela trabalha o amor próprio, a autoestima, ela cura aquela tristeza, aquela melancolia, aquela sensação de desvalor, tá? Xangô trabalha o equilíbrio emocional, o equilíbrio nas ações, o equilíbrio, ser justos, né? Ser apropriado, né? Ser certo, ser correto nas coisas, agir com harmonia, com justiça sobre a própria vida, né? Também ajuda a equilibrar situações para não sentir raiva, revolta, ter conflitos internos e às vezes sentir raiva e revolta nos momentos certos, porque a raiva e a revolta também é regulador emocional, tá, gente? A pessoa que fica engolindo, quer dizer, eu digo, o que faltou para essa pessoa foi ódio. Foi engolido, deu um problema de coração, deu um problema de pulmão, porque ela, né, em vez de falar, trazer para fora, trouxe para dentro. Então, esse equilíbrio é maravilhoso. E temos os pretos velhos, né? Paciência e aceitação. Eles ensinam a você a sofrer e compreender mais, sofrer menos e compreender mais, né? No caso, aceitação do que está acontecendo. Não ficar apegado no sofrimento. É como a Mari falou, ela estava ali com o preto velho, com tudo, tanto que nós compramos uma
Bengala pro preto uma velho. bengala, né, com preto velho ali, para justamente ela ter aquela Sustentação, âncora, não, é. aquela âncora até espiritual, dizendo, não, tô aqui, tamo junto. E todo mundo via, né? Por onde andava, todo mundo, mas que bonita tua bengala! E é para compreender que aquilo ali é até um aprendizado, um crescimento. É. Foi a própria Pombagira que disse pra gente comprar aquela bengala, né? Não foi nem ordem, não foi nem uma ideia minha, foi ela que chegou e disse, ó, compra essa bengala aqui, porque eu não conseguia andar direito, né, gente? Daí eu tinha que andar, as pessoas tinham que me carregar. Daí eu disse, pega uma bengala pra mim, Rodrigo. Daí ele, não vou comprar bengala pra ti, isso não te pertence. Aí eu, cara, mas eu não consigo andar, até fazer cirurgia, eu preciso caminhar, né? Daí a Padilha, então, disse pro seu Rodrigo comprar uma bengala pro preto velho, tu fica usando até te curar, depois tu dá pro preto velho. E assim foi, né? E aí eu andava com o preto velho o tempo inteiro. Daí temos aí Cosme e Damião, que nos traz alegria, que nos traz empolgação, que nos traz a beleza de olhar para o mundo sem mágoa, sem passado, sem rancor. Sim, aquela situação assim, ó, a própria Iemanjá junto com Oxalá, né, vem te trazendo a tranquilidade, te trazendo o discernimento do que tu pode, não pode, do que tu precisa e do que tu não precisa. Aí tem também os caboclos de Oxóssi, que traz a sabedoria das ervas, dos banhos, da espera, do bom uso dos recursos. Sim, se tu for juntar toda a espiritualidade, tu tem um conjunto, e daí através num ritual, numa sessão, eles trabalham todos juntos, todas com essa energia aí, pra te sair como tu sai leve, sai flutuando. Sai zerado, teu campo energético é muito bom ir numa sessão de Umbanda uma vez por semana. Aí tem os pontos cantados, que é uma meditação que também, uma oração, uma meditação que movimenta, ele né? Trabalha muito com o teu vibracional, com o próprio laríngeo, né, que tu vai vibrando ali, naqueles pontos, nas orações. Então é tu intuir e trazer aquela força da própria espiritualidade. Por isso que a gente diz muito, ó, cuidado com o que tu fala. Aham. Porque ali acontece. Se tu prestar atenção, a maioria das vezes acontece as coisas que a gente não quer, porque a gente tá fora do agora, né? E achando que nada vai acontecer se tu espraguejar, se tu te humilhar, porque na maioria das vezes as pessoas se autodepreciam. E daí vai o campo, vai pesando. Então tomar cuidado com aquilo que tu fala. Inclusive isso nós já falamos em um outro vídeo, né? Volta lá. Ah, sim, não. Aqui na internet a gente se repete bastante, né? Vamos cuidar da saúde com a magia da Umbanda? Vamos! Não substituindo médicos. Vai fazer seu exame de pré-câncer, sua mamografia, cuida da sua saúde mental, não deixe de fazer terapia, ir no psiquiatra se você está com problema. Tudo que já está manifestado no seu corpo precisa da medicina e precisa de cuidados também. Mas se você manter uma disciplina e uma prática na Umbanda, usando todos os arquétipos, os recursos, as energias, os movimentos do axé para manter a sua saúde viva, para manter a sua saúde ativa, com certeza você vai ter muito sucesso e a Umbanda vai ser sim uma medicina ancestral que vai te trazer a cura para as doenças e sim, em alguns momentos a gente vai ver muitos milagres acontecendo junto. Então, quando a gente integra todas as sabedorias, o sucesso é garantido. Uma não substitui a outra. Quem acredita em medicina pode acreditar na Umbanda e quem acredita na Umbanda deve procurar a medicina também. Com certeza. Não, e é adicionar, né? Uma não substitui a outra, mas unir. Eu, no caso, eu vim do diagnóstico de cinco remédios pro resto da vida, né? E me curei através do reiki, do ponopono, ou seja, houve uma cura. O que a medicina podia ter feito, ela fez. Só que eu não aceitei, que eu precisaria. E a gente mudou até de ambiente, né? A gente teve vindo morar na praia, fez toda a diferença. Claro, todo o movimento
O próprio ambiente, ele também Adoece ou cura, né? também adoece, cura, faz a parte, né? Então você tem que fazer a sua parte. Observar o que está te adoecendo, o que precisa buscar na própria espiritualidade. E aí a espiritualidade também te dá aquele direcionamento. Ó, por exemplo, numa sessão, a entidade vai dizer, ó, o senhor procure, Os burros da terra. vá nos burros da terra, que assim, 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 o senhor vai encontrar. Porque muitas vezes as pessoas procuram a religião porque já fizeram vários e vários exames e nada acontece. Nada Aparece, Nada aparece. Através do reiki nós conseguimos isso. Através de um passe, a espiritualidade diz... Às vezes uma vela, né? Sim, que aconteceu com... O amigo do o amigo nosso filho. do Kalel, né? Que foi uma vela, intuído. Depois de 3 meses bem doente. E daí foi direcionado, ó, vai no médico, assim, assim, assim. Ele tinha feito exames, tinha ido em médicos diferentes, estava com uma lesão depois de um acidente e ele não encontrava cura e aquilo ali só piorava. Ele chegou ali em casa e eu disse, meu Deus, que isso? Pois é, tia, tá assim. Eu digo, não, vamos fazer uma macumba aí. Aí antes dele ir embora, a gente passou uma vela, passou um negócio nele e aí o médico espiritual, que é Exu, inclusive, né, disse, disse pro moço ir assim, 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 sai daqui pro médico. E ele saiu daqui, foi direto no médico, e no outro dia eles encontraram o que tinha lá. A gente tem fotos para provar. É um bagulho babadeiríssimo. Então, como eu disse, integrando a medicina e a Umbanda, a gente encontra o milagre sempre, né? Sim, não substituindo uma a outra, tá? E passamos por tudo que gostaríamos, né? Passamos todas as informações. E se você já teve curas miraculosas na Umbanda, acha que a Umbanda dispensa médicos, acha que médico dispensa Umbanda, você é antivac, então sai daqui. Ah, louca. Deixe seus comentários, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai gostar bastante desse conteúdo e... Voltamos? É. Curta, compartilha, tá? Aciona o sininho. E vamos para o próximo. Até o próximo vídeo.